dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida e obrigado pela sua companhia. Hoje eu estou trazendo uma mensagem de Deus para o seu amadurecimento espiritual, para que você possa enfrentar com mais firmeza os desafios da vida, para que você encontre respostas para algumas situações que às vezes, quando olhamos superficialmente, não conseguimos entender, mas Deus tem respostas para você. E para que você receba essa palavra, para que você abra os seus olhos e o seu entendimento para muitas coisas importantes na vida cristã, eu quero convidar você a receber uma oração. Para isso, escreva o seu nome aqui nos comentários com o seu nome, se você quiser colocar também o seu pedido de oração. Se você quiser apresentar o nome de outros entes queridos em oração, faça isso, escreva o nome da pessoa aqui nos comentários e receba agora esta oração. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, diante de Ti eu quero apresentar todos esses nomes que foram escritos aqui nos comentários. Diante de Ti eu quero apresentar cada uma dessas causas, dessas orações. São pedidos que só o Senhor, ó Deus, pode acolher e atender. E eu sei que o Senhor não fica indiferente ao clamor do seu povo. Por isso eu peço, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, visite cada uma dessas pessoas agora, que elas possam sentir a Tua presença, a paz que vem do alto, que elas possam agora ter uma conexão contigo, Senhor, que elas possam ouvir a Tua voz e compreender aquilo que o Senhor tem a dizer. Por isso eu também peço, afasta delas toda a dor, todo o desconforto, tudo aquilo que possa de alguma forma distraí-la e impedi-la de receber a Tua palavra. Que cada pessoa que me ouve agora consiga ouvir, discernir, compreender a mensagem e aplicá-la em sua vida. Abençoa cada um daqueles que me ouvem agora, Senhor. Fale com eles pela Tua palavra. Esta é a minha oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Vamos ouvir a palavra de Deus? Deus quer falar com você agora. Então, preste muita atenção. Muito prazer, eu sou Ney Santos e é com alegria que eu trago até você, num oferecimento das livrarias Família Cristã, a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia na Carta aos Romanos, capítulo 14, versículo 17. Romanos 14, 17 está escrito assim: Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aqui está a definição do reino de Deus segundo as palavras do apóstolo Paulo. Mas é bom que você saiba que Paulo não falou isso do nada. Não foi assim o começo de uma conversa, essa afirmação do apóstolo Paulo falando sobre o reino de Deus. Na verdade, essa é a forma como o apóstolo Paulo encerrou uma discussão. E que discussão era essa? A discussão se podia ou não podia comer isso ou aquilo. Porque havia entre as pessoas da igreja primitiva, daqueles que estavam começando a dar os seus primeiros passos na caminhada cristã, havia sim
muitas dúvidas e muitos deles às vezes entravam em atrito por conta de que um tinha aprendido de uma forma, outro tinha aprendido de outra forma. Uns eram gentios, eram pessoas que não eram marcadas por costumes ou tradições judaicas. Eles não tinham tido contato ainda com a religião judaica. Então, eles não tinham conhecimento nem a prática de tradições que os judeus tinham. Só que ali naquela igreja que estava começando, havia também judeus que, ao receberem a revelação de Jesus como Filho de Deus, se converteram à fé cristã. Estavam, de alguma forma agora, sendo seguidores de Cristo e não mais das práticas da religião judaica. Alguns tinham tranquilidade em mudar o seu costume, outros nem tanto. E aí havia atrito, por quê? Porque um tinha a prática de comer determinado tipo de alimento e ele imaginava que todo mundo tinha que ser como ele. Se ele não come carne de porco, ninguém deve comer. Se ele come só legumes, todo mundo tem que comer. E começou uma discussão. Aliás, em meio a essa discussão, falou-se também das carnes sacrificadas a ídolos. Falou-se também da dieta de apenas receber legumes. E então o apóstolo Paulo vem para trazer ordem a essa situação e ele começa a explicar as coisas acerca do reino de Deus e conclui com essa frase dizendo que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O que é que o apóstolo Paulo está falando aqui? De certa forma, o apóstolo Paulo está tentando mostrar àqueles irmãos e irmãs que o reino de Deus, ele não é resumido a pequenas práticas de abstenção de alimentos, de guardas de dias. Enfim, o reino de Deus, ele trata de coisas muito maiores. O reino de Deus não se resume a se eu bebo ou não bebo, se eu como ou se eu não como. Não, o reino de Deus é maior que isso. Porque, por exemplo, algumas pessoas que eram gentias, pessoas que vieram de uma cultura grega ou romana, essas pessoas, eles compravam carnes no mercado municipal, né? Na feira, nos lugares onde se vendiam com tranquilidade, porque para eles aquilo era só uma carne. Mas outros observavam que aquela carne, alguém fez uma consagração àquela carne, ao Deus do sol, ao Deus da lua, ao Deus não sei o quê, a Diana, ao Deus Eros, enfim. Eles ficavam olhando aquilo e diziam, não, essa carne não pode se comer porque essa carne foi consagrada a esse ou aquele ídolo. Para o judeu talvez isso fosse repugnante, mas para o gentio, para aquele que não tinha essa prática, né? Até mesmo da carne de porco, por exemplo, para o gentio isso aí não tinha nada a ver, né? E o que é que Paulo vem dizer? Meus irmãos, não permitam que essas discussões separem vocês. Porque Jesus Cristo é maior do que tudo isso. Aliás, existe uma frase que eu não sei de quem é, mas eu creio que ela também pode ser encaixada aqui. Aquilo que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa. Então, talvez alguns tenham uma prática de guardar um dia, outros não tenham. Aquele que guarda, faça isso, mas sem ficar tentando impor ao seu irmão a mesma prática. Porque a fé e a salvação não podem ser reduzidos a isso.
Tem uns que gostam de usar calça comprida, no caso, tem mulher que usa calça comprida, mas tem algum tipo de religião que não se permite que mulher use calça comprida. Aquela que usa, deixa a outra em paz. E não venha me dizer que a pessoa vai deixar de ir para o céu por causa de calça, por causa de roupa, por causa de comida. Porque então o sacrifício de Cristo na cruz não foi nada. Se eu dependo de me encaixar num determinado tipo de vestimenta, de alimentação, de guarda de dias para então eu alcançar a minha salvação, significa que o resto do evangelho é tudo mentira. Significa que Cristo não pagou minha conta coisa nenhuma e eu preciso hoje adequar a minha vestimenta a um tipo, adequar a minha alimentação a um tipo, preciso guardar esse ou aquele dia, enfim, eu preciso guardar todos os mandamentos? Não, não, não e não. E nós vamos ver aqui que há muitas coisas que às vezes separam pessoas nos dias de hoje. Muitas pessoas que vivem às vezes defendendo esse ou aquele político e impondo aos seus irmãos que eu aceite. E nós não podemos ser assim, porque cada um conhece a história por uma visão, por uma ótica. O teu ponto de vista é o teu ponto de vista, não precisa ser o meu. De repente você gosta demais de uma personalidade que, para mim, eu não tenho a mesma afeição, eu não tenho o mesmo apreço. Mas tudo bem, porque o que nos une é maior. Nós não estamos aqui caminhando por esse ou por aquele político. Nós estamos aqui caminhando por Jesus. Não trata de trabalhar na segunda-feira para ver se político algum vem pagar suas contas. Não vem. Então pare de ficar brigando e se separando dos seus irmãos por conta desse ou daquele partido. Há uma frase que era muito usada por John Wesley, que é assim: no essencial, unidade. No não essencial, liberdade. Em tudo, caridade ou amor. Essa frase, segundo alguns historiadores, é uma frase atribuída a Santo Agostinho, o bispo de Hipona que viveu entre o ano 354 a 430 depois de Cristo. O que é que essa frase vem me dizer? Ela afirma que há coisas nas quais a unidade é uma necessidade, é uma exigência. Tem coisas que nós necessitamos de concordar. Que coisas são essas? Eu vou citar uma aqui. A Bíblia, por exemplo. Nós temos a obrigação de concordar que a Bíblia é a palavra revelada de Deus e todo cristão que se preze se orienta por meio dela. Essa é uma verdade que nós temos que concordar. Isso é essencial. Uma segunda coisa que é essencial que nós entremos em acordo é que só há um mediador entre Deus e os homens. É o que diz a Bíblia. Se você crê na Bíblia, está escrito lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Isso é essencial que nós concordemos. Não tem outro mediador, o único é Jesus. Foi só Jesus que morreu na cruz por nós, pelos nossos pecados. Uma outra coisa que é essencial é que nós compreendamos que o salário do pecado é a morte. Não dá para dizer que pecado é só uma falha, é um defeitinho, é um probleminha, não. Pecado é pecado e o salário é a morte, porque está escrito na Bíblia, Romanos 6:23. Mas lá também está escrito que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui já está mostrando também que a salvação é algo que nós recebemos de presente de Deus. E o apóstolo Paulo reforçou isso na carta aos Efésios, dizendo: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus.
Então nós somos salvos pela graça. Se somos salvos pela graça, nós não temos que ficar brigando porque um come isso, o outro não come. Um se veste assim, o outro não se veste. Um guarda o sábado, o outro guarda o domingo. Nós não temos que brigar por essas coisas, porque essas coisas, elas entram na categoria de coisas não essenciais. E aonde as coisas não são essenciais, aí o ideal é usar a liberdade. Comida, bebida, doutrina de usos e costumes, a forma de organizar uma celebração. Tem gente que tem uma celebração tranquila, com hinos calmos. Tem outros que preferem uma celebração efusiante. Tem gente que gosta de animação e pula e dança. Enfim, a forma de celebrar, cada um escolhe a sua. É como a forma de orar. Tem uns que têm facilidade para se ajoelhar, não tem problema nas articulações, se ajoelham, oram a Deus e entendem que Deus está ouvindo-as. Tem gente que nem pode se ajoelhar, tem problema nas articulações, ora em pé. Tem outros que oram sentados, outros até deitados. Olha, Deus ouviu a oração de Jonas, que estava lá dentro da barriga do peixe. Então a forma como a gente ora, seja sentado, deitado, ajoelhado, isso não interessa. O que importa é que a nossa oração seja sincera. Então, nessas coisas não essenciais, a gente deve usar a liberdade. Cada um vai escolher aquilo que é melhor, a forma que ele se adequa melhor. Agora, em tudo, o amor deve ser a nossa maior marca. Às vezes, por amor, você precisa relevar algumas coisas. Às vezes, por amor, você tem que fazer de conta que não viu. Às vezes, por amor, você deixa para lá a discussão e procura reforçar aquilo que é principal. Sabe? Você procura enfatizar a pessoa de Cristo. Cristo que morreu por nós naquela cruz. E por Ele ter morrido por nós naquela cruz, façamos por onde respeitar esse sacrifício e vivermos unidos. Não deixemos que essa coisa de comida, bebida, isso nos separe, porque o apóstolo Paulo escreveu que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Se queremos ter paz, se queremos a presença do Espírito Santo no nosso meio, precisamos ter juízo e buscar a face de Deus em amor. Para isso, eu quero orar com você. Querido Deus, Pai de bondade, de graça, de misericórdia, diante de Ti eu apresento agora a vida de cada irmão, cada irmã, de cada pessoa que me ouve, atenta, procurando aprender. Eu sei, ó Deus, que nem todos concordam com tudo que eu disse, mas que cada um concorde que somos servos e servas de um só Mestre, que somos filhos e filhas de Deus, discípulos e discípulas do Mestre Jesus Cristo, que morreu ao seu tempo por pecadores. Que nós saibamos conciliar as nossas diferenças, mas que nós possamos ser enfáticos, categóricos em afirmar que o nosso Senhor é Jesus Cristo. Foi Ele que morreu por nós naquela cruz e pagou os nossos pecados. É a Ele que devemos louvor, adoração, devoção, obediência. É o que Ele disse que precisamos obedecer. Então, Senhor, ajude-nos a ter união. Livra-nos das discussões que não levam a lugar nenhum, que servem apenas para separar, para causar dor, feridas, mágoas, tristezas. Senhor, ajuda-nos na nossa caminhada
a sermos obedientes e fiéis à tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Nós não somos seguidores de pastores, de padres, de apóstolos, de teólogos. Nós somos seguidores de Jesus Cristo. Somos discípulos de Cristo. E Ele disse: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Nisto todos saberão que sois meus discípulos, se tiverdes amor um pelos outros. Que nós possamos espalhar amor, afeto, compreensão, perdão, que nós possamos evidenciar a marca do nosso Mestre, que é o amor, que nós possamos viver esse amor diariamente. Que assim seja, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já se inscreveu no meu canal Reserva? O link dele está aqui na descrição. Clica nesse link, inscreva-se no canal, ou aqui nesse vídeo que está aparecendo, do lado também tem um link para você clicar, aí onde está a minha foto, clica para você se inscrever no meu canal Reserva, tá bom? Que o Senhor te abençoe hoje e sempre. Amém.